O que temos, o que somos, define muito bem aquilo que faremos. O que é a Igreja do Senhor, o que é que ela tem em seu quadro e o que é que ela fará. O texto de hoje conta-nos muito bem a história da igreja primitiva, a igreja que, de acordo com Deus, de acordo com a sua vontade, está crescendo e está se expandindo por Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Saiu de Jerusalém por causa da perseguição, está sendo enviada. E aqui o contexto não é mais a perseguição que os envia, mas aquilo que ela é, aquilo que ela tem e aquilo que ela está fazendo vai definir o futuro desta igreja. Convido a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13, e os primeiros versículos que diz: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles a mão, os despediram. Enviado, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Aqui o texto diz: havia na igreja de Antioquia uma igreja estruturada, uma igreja completa, uma igreja que tem profetas e tem mestre. O que temos na igreja? Nós temos profetas, mestres, evangelistas, tantos homens e mulheres capacitados por Deus, capacitados pelo Espírito Santo para realizar, para cumprir a missão, para obedecer e fazer a vontade do nosso Senhor e do nosso Mestre. Essa igreja que tinha profetas e mestres, que tinha um quadro de obreiros. E aqui diz essa igreja o que é que ela faz, o que é que ela está fazendo. Essa igreja de profetas, de mestres, a palavra de Deus diz que eles serviam ao Senhor e eles jejuavam. Uma igreja que orava e jejuava, uma igreja que buscava a face de Deus. E Deus agia no seu meio, e Deus acrescentava a cada dia almas, almas sendo salvas, vidas sendo alcançadas. E nesse processo de busca, nesse processo de oração e jejum, a palavra de Deus diz: e disse o Espírito Santo. Em oração, em jejum, a presença do Espírito Santo e o Espírito Santo falando, o Espírito Santo ordenando. E a palavra é: separai-me agora. Chegou a hora é agora. Separe-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Eu os tenho chamado. Há um chamado meu nos seus corações. E vocês devem separá-los. E vocês devem enviá-lo, porque eu os tenho chamado e eu quero enviá-los para os lugares que eu tenho escolhido. E a palavra de Deus diz que nesse momento, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Sabemos quão difícil é perder, quão difícil é uma igreja quando um dos seus obreiros, quando servos do Senhor são enviados para outro canto.
quando pessoas nos deixam e mudam para uma outra cidade, para um outro estado, quando pessoas saem do nosso meio e partem para uma outra nação. Nós não queremos perder, não queremos doar, não queremos abrir mão daquilo que nós temos. Essa igreja, que tem um quadro de obreiros, essa igreja está separando e está orando, está impondo as mãos, está se despedindo, está enviando. Enviando porque há um propósito maior, porque há um plano de Deus. E esse plano ainda é o mesmo estabelecido desde a eternidade. Aquilo que Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações serão abençoadas. Aquilo que o Senhor disse na hora que estava sendo assunto aos céus, na hora que estava sendo elevado aos céus, na hora que estava voltando para o Pai. Recebei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. O propósito, o alvo do Senhor é os confins da terra. É todas as nações. Não é apenas uma nação, mas todas, através dessa nação, foi escolhido para serem alcançados, para voltarem para Deus, para se voltarem para a casa do Senhor. E aqui, esse processo está acontecendo. Essa igreja que ora, essa igreja que jejua, essa igreja que tem a presença do Espírito Santo entre eles, esse Espírito Santo que fala e que ordena, e eles obedecem. Orando, ainda em oração, em jejum, eles colocam as mãos, impõem as mãos e os despedem. E verso 4, enviados pelo Espírito Santo. É o Espírito que envia, é o Espírito que chama. Nós tão somente dizemos: seja feita a tua vontade. Eis-nos aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Homens que oram, homens que jejuam, homens que estão dispostos a ouvir e a obedecer a Deus. Quantos querem? Quantos de nós queremos realmente ouvir Deus, não apenas pela graça de ouvir, mas ouvir para obedecer, ouvir para seguir a sua direção, agir conforme é a sua vontade e o seu plano. Que Deus abençoe-nos nesta manhã, que possamos aprender, que possamos tirar lições, que possamos fazer comparações. Aquilo que aconteceu, aquilo que está acontecendo, aquilo que não está acontecendo em nosso meio e que precisa existir. Precisamos ser, precisamos ter e precisamos cumprir o propósito de Deus. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.